eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Lá, 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 lá. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, você que nos assiste, nossas famílias queridas que nos assistem em casa. Nós começamos esse culto ouvindo essas duas canções maravilhosas que falam sobre paz, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, como também lemos nas Escrituras. Esse é um presente meu para essa minha igreja amada, em agradecimento pelas felicitações que recebi hoje do Dia do Pastor. Para quem não sabe, hoje, o segundo domingo de junho, é celebrado o Dia do Pastor. E eu amanheci o dia já recebendo alguns mimos. Você pode até ver aí algumas fotos, né? Recebi essa caixa maravilhosa
Gostei demais, estava tudo muito delicioso. Na verdade eu não comi tudo, né, gente? Não deu para comer tudo ainda, mas está tudo muito delicioso, muito bom. E eu queria agradecer a essa igreja maravilhosa que nós amamos e sentimos esse amor também dos irmãos. Queremos agora então louvar ao nosso Deus. Vamos cantar algumas canções, né? Nos derramar diante dele, quebrantar o nosso coração, dizer que o louvamos e declarar que o reino do Senhor está aqui.
Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus maravilhoso, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Senhor cuidar das nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor quebrante os nossos corações, que nós estejamos cada dia mais voltados a Ti, ó Pai, com os nossos olhos para o Senhor e ouvindo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, ó Pai. Ouvir a Tua voz, ó Pai, ouvir o que Teu Espírito Santo tem para fazer em nós e através de nós, ó Pai. Ó Deus eterno, nós Te agradecemos, Senhor, o Teu reino cheio de bondade e de misericórdia, ó Pai, ainda que cheio de justiça, Senhor Deus, que por vezes nós não entendemos, ó Pai, mas que a Tua ação em nós possa ser cheia e que nós possamos entender, ó Pai, o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus eterno, nos usa, Senhor, todos os dias das nossas vidas, ó Pai, que nós venhamos mesmo em meio a toda essa situação, ó Deus, realizar a proclamação do Teu Evangelho, Pai. Nós venhamos falar das boas novas, Senhor Deus, pois sabemos que somente o Senhor pode fazer mais na vida das pessoas, ó Pai. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, ó Deus. Somente o Senhor pode cuidar e pode curar, ó Pai. Recebe a nossa adoração, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nos meses de junho e julho, nós costumamos realizar a campanha de missões estaduais, né? Uma campanha realizada pela Convenção Batista Piauiense, e esse ano, até por conta da pandemia, do isolamento social, houve algum atraso, mas já aconteceu o lançamento da campanha desse ano, e nós estamos já trazendo aqui o início, ou pelo menos o lançamento dessa campanha. Na verdade, no próximo domingo nós vamos de fato começar nossas ações voltadas para essa campanha, mas já quero deixar os irmãos nessa noite com o hino oficial dessa campanha de missões. Você pode ver também aí o cartaz. Então você pode ver aí que o tema desse ano é Despertemos para Pregar, baseado no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a segunda parte desse versículo, que diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, fique aí com o hino oficial da campanha de missões estaduais desse ano. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o Teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o Teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o Teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o Teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, igreja do Senhor, de leste
eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, com todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou, o que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Oremos. Pai, nós sabemos que a cada dia que passa, mais perto está da vinda do Teu Filho, ó Deus. Por isso, Pai, nós continuamos a Te pedir para nos ajudar a nos mantermos firmes, Pai, confiando na Tua palavra, Deus, dia após dia. E mesmo com as dificuldades, meu Deus, que essa esperança que o Senhor nos deu, Pai, de que o Senhor voltará para nos buscar, Pai, permaneça vivo nos nossos corações, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua promessa é verdadeira e que Tu és fiel, Pai. E que nada se compara à glória que está por vir, meu Deus. E é isso que nos ajuda a permanecer lutando, Deus, perseverando, mesmo nas aflições, nas adversidades, Pai. E é na Tua palavra, Deus, no relacionamento contigo, que nós encontramos forças para continuar. Nós encontramos orientação, sabedoria, Pai. E é nesse sentido que nós oramos a Ti nesse momento, Pai. Que a Tua palavra continue a queimar nos nossos corações, Pai. Para que nós continuemos a fazer a Tua vontade. Que o Teu servo, Pai, seja usado pelo Teu Espírito neste momento. Que a Tua palavra seja ministrada conforme a Tua vontade, Pai. E essa é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos diariamente feito leituras da Bíblia. São leituras de uma maratona de leitura anual das Escrituras. E nós temos tido o desafio de trazer aos domingos em nosso sermão alguma meditação dentro daquilo que foi lido durante a semana. Nesta semana nós começamos a ler o livro, ou o primeiro livro das Crônicas de Israel, um livro escrito por Esdras, depois do período do exílio, quando eles retornam para reconstruir os muros de Jerusalém.
E ali ele resolve escrever ou reescrever, fazer uma nova edição dos escritos das grandes histórias do povo de Israel, da sua origem, as suas genealogias, as histórias dos seus reis. Esdras faz isso porque ele sente a necessidade de restaurar a autoestima do povo, de restaurar a fé do povo. E nós nos deparamos, então, a partir do capítulo, já na primeira parte do livro de Crônicas, mais precisamente, a partir do capítulo 11, Esdras começa a nos narrar a história de Davi. Perdão. Então, como Davi chega ou se torna rei, chega a ser rei, a sua unção, os guerreiros valentes que se uniram a Davi. Tem umas histórias muito interessantes, como dos 30 valentes de Davi, e dentro desses 30 haviam 3 que esses eram os valentes dos valentes. 3 homens que sozinhos atravessaram um acampamento filisteu só para pegar um copo d'água, ó, que eu estou precisando beber agora. Um copo de água para levar a Davi, e Davi se sente envergonhado e diz assim: eu não sou digno de beber essa água aqui, porque foi a vida dos meus companheiros, dos meus irmãos que ficou em perigo. Mas eu quero chamá-los nessa noite para a gente meditar no capítulo 17 de 1 Crônicas, onde nós encontramos a aliança, o pacto que o Senhor faz com Davi. Diz assim a palavra do Senhor: quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa
e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou a Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos revela a sua vontade, revelou aos homens no passado, e tua palavra escrita nós temos acesso em nossos dias e podemos ver os maravilhosos feitos e a maneira grandiosa com que o Senhor interveio na história a fim de cumprir o teu desígnio, Pai. Usa teu servo esta noite, usa na proclamação da tua palavra, e que teu Espírito Santo fale através de nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um momento da história de Davi, da história do povo de Israel e na verdade da história da humanidade, que é de extrema importância. Deus estabelece um pacto, uma aliança com o rei Davi. E vamos aqui ver esta situação. Davi já está estabelecido em Jerusalém, construiu um belo palácio para ele, onde ele mora. E no entanto, a Arca da Aliança do Senhor ainda estava ali no tabernáculo, na tenda do encontro, que era uma tenda mesmo, era uma cabana, parecia uma dessas barracas de camping. Se você puder ver como era aí na internet, você procura tabernáculo, você pode ver. Nós inclusive mostramos em nossa EBD hoje pela manhã. Mas então Davi está inconformado com essa situação. Não, como é que pode? Eu sou rei de Israel e tenho um palácio, uma mansão belíssima, e a habitação do meu Senhor é uma cabana, uma tenda, a tenda do encontro. Então ele conversa com o profeta Natã, e olha só que Davi, mesmo tendo a melhor das intenções e achando que está correto, mas ele aprendeu com o episódio anterior que aconteceu, né? Onde ele fez algo sem consultar o Senhor, foi lá, tentou transportar a arca, deu errado, deu muito errado. Ele aprendeu a lição, ele aprendeu que tem que procurar o Senhor antes de tomar qualquer decisão, que tem que consultar o Senhor para saber se aquilo que ele está querendo fazer é da vontade de Deus ou não. Olha, essa é a primeira lição que a gente pode tirar daqui, né? Davi aprendeu essa lição, vamos aprender essa lição também, vamos consultar o Senhor, vamos buscar na sua palavra para saber se aquilo que queremos fazer, o nosso projeto, é de acordo com a vontade de Deus. E então Natã, no primeiro momento, diz assim: olha, não, faça. Natã percebe que é uma boa ideia. E na verdade é uma boa ideia. Deus concorda com essa ideia. Ele só não concorda que Davi construa. Ele então fala com o profeta Natã e diz: só mande um recado para Davi. Diga que eu estou mandando a seguinte mensagem para ele: Davi, olha, eu não estou pedindo casa, eu não estou pedindo templo, eu não estou pedindo uma casa de cedro, de pedra, de madeira. Eu sempre estive com o povo, sempre estive no meio do povo, estava lá na tenda, no tabernáculo. Eu não estou pedindo isso. Mas ela vai ser construída, mas não será você que vai construir. Quem irá construir será seu filho. E aí nós sabemos muito bem, pela história, que quem constrói o templo é o filho de Davi, o rei Salomão. Por isso o templo é apelidado de o Templo de Salomão. Não aquele que foi construído em São Paulo, tá? Mas lá em Israel, lá em Jerusalém. E foi construído uma vez, foi destruído, depois foi construído novamente por Zorobabel e Jesua, e aí Neemias e Esdras voltam para Jerusalém e agora tem um templo novo. E esse templo novo foi aquele templo que Jesus entrou lá na frente, e nós vamos já, né, chegar aqui nessa questão interessante, que também depois foi destruído e por isso hoje ele não existe mais. Esse templo não mais existe. A questão aqui que é muito interessante
é que se os irmãos perceberem as palavras de Deus direcionadas ao profeta Natan, que ele deveria levar a Davi, tem hora que parece que Deus está falando sobre a dinastia real, palpável de Davi, seus filhos biológicos, seus herdeiros biológicos, mas pode surgir talvez uma dúvida. Por quê? Vejam só, Esdras está escrevendo essa história para um povo que não tinha mais rei. O povo de Israel voltou para Jerusalém, voltou para Israel e se restabeleceu na sua terra, mas eles não tinham mais uma família real. A dinastia de Davi, teoricamente, havia se extinguido, pelo menos no seu papel, na sua função de conduzir o povo. Eles agora eram governados pelo Império Persa. Por sinal, o governador de Israel, o governador de Jerusalém, era Neemias, a serviço do rei Artaxerxes, do rei Artaxerxes da Pérsia. Então, nós nos encontramos nesse ponto da história em que o judeu poderia olhar para as palavras de Deus direcionadas a Davi e dizer: ora, mas essa palavra não se cumpriu. Deus prometeu para Davi uma dinastia eterna. Deus prometeu para Davi uma dinastia eterna. Além disso, eu declaro: o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Tá? E vai dizer lá na frente: eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa, sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. E então, numa primeira análise, numa primeira olhada, o que é isso que está acontecendo aqui? E essa profecia não se cumpriu? Na verdade, meus irmãos, ela se cumpriu cabalmente. Ela se cumpriu cabalmente. É por isso que essa palavra, essa aliança, esse pacto que Deus faz com Davi, ela tem um valor profético importantíssimo na nossa história. É um marco na história da humanidade. Deus estabelece ali que o seu filho, Deus Filho, o Cristo, o Verbo, seria da casa de Davi. E é através então do Filho de Deus que a dinastia de Davi dura para sempre, estabelece o seu reino para sempre. E Davi, nós vamos ver que na história de Davi, tanto aqui em Crônicas como no livro de 2 Samuel, a gente vê que Davi, ele muitas vezes prefigura o próprio Jesus Cristo. Ele aparece como um tipo de Cristo. Basta observar, por exemplo, que sendo rei, ele transporta a arca para Jerusalém, mas ele o faz como sacerdote. Ele engloba em si 2 dos 3 ofícios de Cristo. E esse é o diferencial entre todos os personagens que prefiguraram Jesus Cristo no Antigo Testamento e o próprio Jesus. Eles tinham alguns aspectos de Jesus, mas não todos. Moisés, por exemplo, foi o líder do povo e teve um papel profético, mas não sacerdotal. Davi teve de sacerdote e de rei, mas não profético. Ele precisava de profetas. Então, sempre na história de Israel, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar essas pessoas que indicavam, apontavam para Jesus, porque Jesus é o único que tem plenamente e perfeitamente os 3 ofícios. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. E como nós percebemos então esta
este cumprimento dessa linhagem. Vejam que o evangelista Mateus, quando vai falar sobre Jesus, disse acerca de seu filho, do Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi, e é por isso que ele começa Desculpa, eu estou lendo, na verdade é o registro da genealogia de Jesus, Mateus 1, verso 1, o registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa o seu evangelho declarando que Jesus é filho de Davi. Por quê? Porque isso era importante. As profecias acerca do Messias, as profecias acerca do Cristo, do Filho de Deus, declaravam que ele era da dinastia de Davi, em cumprimento a essa palavra de Natã. Aí sim, o versículo que eu estava lendo, o apóstolo Paulo, quando fala sobre Jesus, em Romanos 1,3, diz acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. E aí a história de Davi, ela aponta para o próprio ministério de Jesus. Olha só que curioso o versículo 7 desse capítulo que nós lemos. Agora vai e diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser líder de meu povo Israel. Desculpa, Deus aqui mostra dois momentos na vida de Davi. Você, Davi, era um pastor de ovelhas, e eu lhe tirei dali para lhe fazer o líder, o rei do meu povo Israel. Jesus tem dois momentos distintos na história da humanidade. Dois momentos distintos. Ele veio primeiramente como pastor. Ele diz, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A primeira vinda de Jesus, ele vem como um pastor. Ele vem para cuidar e para atrair para si as suas ovelhas, para chamá-las pelo nome. Eu falo e elas ouvem e reconhecem a minha voz. Esse é o nosso bom pastor, que nos deu a sua vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 20, vai dizer, o Deus da paz, e nós já cantamos a paz aqui esta noite, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O Senhor Jesus é o nosso pastor. E nesse domingo em que nós celebramos o dia do pastor, eu gostaria de dizer que neste dia não olhemos para a figura do pastor como alguém acima em termos de status, acima dos demais, em privilégios, de forma alguma, de maneira alguma. O pastor, se o pastor aqui da igreja tem alguma diferença, é que ele tem responsabilidades. E qual é a responsabilidade dele? É ele ser o pastor da igreja para apresentá-la ao grande pastor Jesus Cristo. Porque o pastor da igreja também é uma ovelha do grande pastor, do nosso Senhor Jesus. O meu desejo é, se possível, que através de mim os irmãos possam ver Jesus, que através do meu ministério as pessoas possam ver o ministério de Jesus, que através do pastor aqui da comunidade elas vejam que Jesus é o nosso pastor. Mas há também um segundo momento no ministério de Jesus. Em que ele volta para reinar, em que ele volta para estabelecer
finalmente, definitivamente, de maneira plena, o seu reino sobre toda a criação. É o que nós encontramos quando Paulo escreve aos Colossenses. Deus está restaurando todas as coisas e colocou tudo sob o comando de Jesus. É o que foi profetizado por vários homens ao longo do Antigo Testamento. Isaías nos diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sineá, em Ramate, nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Essa é uma profecia acerca de Jesus assumindo o controle. Ele é a raiz de Jessé. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Meus irmãos, essa passagem é simplesmente linda. Levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Jeremias capítulo 23, versos de 5 a 8. Jeremias é quem também diz: naqueles dias não se clamará a arca da aliança do Senhor, nem se lembrarão dela, porque ela não será mais necessária, meus irmãos, porque a presença do Senhor não dependerá mais da arca, mas será através do seu Filho Jesus Cristo, e já é, não plenamente, mas nós já temos a presença do Senhor Jesus, e por isso não precisamos de arca da aliança, mas ela um dia será plena, e para todo o sempre, e então o Senhor vai reinar sobre toda a terra. É interessante como Davi compõe alguns salmos, e aqui nós já nos aproximamos então do fim dessa nossa breve reflexão. Davi escreve 3 salmos, você pode olhar na sua Bíblia: o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Eles estão em sequência. Notem como no Salmo 22 o Senhor é um servo sofredor. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Aqui é Davi falando dele mesmo. E aí mais na frente ele vai dizer: ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos no meio do povo, reunido e louvarei. Esse é um salmo que mostra o ministério, o primeiro ministério de Jesus. É Davi clamando pela libertação do Senhor, é Davi clamando pelo Messias.
Porque então toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre os povos. O Salmo 23. O Salmo 23 nos apresenta um pastor que cuida das ovelhas. E aqui nós já inclusive pregamos sobre este salmo aqui na nossa igreja esse ano. O próprio Davi se coloca como uma ovelha. O Senhor é meu pastor, não sinto falta de absolutamente nada. Ele me leva aos verdes pastos, aos riachos tranquilos. Esse é o pastor que cuida de nós, o Senhor Jesus. Já o Salmo 24 nos mostra um rei que governa sobre toda a terra. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Ninguém. Esse lugar é do Senhor. Agora, podem ir à presença do Senhor somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Com a história de Davi, o povo judeu aprendeu sobre a esperança da salvação do Senhor. Hoje, nós que conhecemos a salvação prometida, o Messias prometido que Davi ansiava conhecer, e nós sabemos o seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que Ele nos pastoreia. Ele veio como pastor para dar sua vida por nós. Mas um dia Ele voltará e reinará sobre toda a terra. Então, meus irmãos, da mesma forma como os judeus olharam naquela época e vendo a sua situação sem o seu líder, sem um rei, sendo escravos ainda que na sua própria terra, vendo fome, vendo sofrimento, eles aprenderam com a história de Davi a ter esperança. Em nossos dias, também olhemos tanto para a história de Davi, mas olhemos principalmente para Jesus, para a sua obra, e saibamos que nesses tempos de pandemia, nos tempos difíceis, em tempos de crise, de desemprego, o Senhor cuida de nós. E esse sofrimento passa logo. Essa dor é só por enquanto, porque o Senhor Jesus vai voltar e vai restaurar para si todas as coisas e vai reinar para todo sempre. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Bem, meus irmãos, nós temos alguns avisos esta semana e particularmente amanhã. Deve sair mais um decreto do governo do estado. Então nós estamos aguardando a definição desse decreto para tomarmos as providências com relação aos nossos cultos. Então a gente aguarda as devidas orientações tanto dos governos estadual, municipal, como também da convenção. Esta semana então nós continuamos com as nossas atividades virtuais. Meditação diária baseada na nossa maratona de leitura anual da Bíblia, e você já pode acompanhar aqui os capítulos dessa semana, mas diariamente a gente também envia os capítulos do dia. Quarta-feira o nosso culto de oração no nosso perfil no Instagram às 19h30, você pode acompanhar lá. Nossa EBD próximo domingo, que está imperdível, todos os domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, lições sobre maturidade cristã aqui em nosso canal no YouTube. E à noite, o nosso culto às 18h30. Então não deixe de acompanhar as nossas atividades. Envie mensagens, pode escrever aqui no chat, no YouTube, no nosso direct, no nosso perfil no Instagram. Nos envie mensagens, feedback, compartilhe conosco de que maneira o Senhor tem lhe abençoado, ou também pedidos de oração, para que a gente possa estar, apesar de longes, estarmos juntinhos em oração, vivendo as maravilhas do reino de Deus. Então a gente vai ficando por aqui, mas não sem antes eu abençoar os irmãos, porque nós queremos abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui em toda a face da terra. Amém.